No programa de julho, nós tratamos dos cuidados que devemos ter com o corpo. Em agosto, pensamos a respeito do nosso relacionamento com Deus, em como viver no Espírito. Hoje, vamos encerrar este ciclo com um tema que complementa os dois anteriores. Falaremos sobre a importância de preservar uma mente sadia. Eu sou Aderson Costa. Eu sou Deise Costa. Temos 31 anos de casamento e um filho. E estamos firmes nesta batalha para manter o equilíbrio entre corpo, espírito e mente. Sejam todos muito bem-vindos à 17ª edição do programa Um Lar de Fé. A produção e apresentação deste projeto é dos Enlaçados, o grupo de casais da Primeira Igreja Batista de Manaus. Somos gratos a todos vocês que têm estado conosco desde as edições anteriores. Suas orações e sugestões têm sido valiosas. Queremos sempre aprimorar o programa para alcançar as famílias com a graça de Deus. O nosso propósito é compartilhar um conteúdo relevante para edificar as famílias e produzir reflexões baseadas na Bíblia, que é a nossa única regra de fé e prática, também no lar. Os conteúdos anteriores continuam disponíveis no canal da PIB Manaus no YouTube. Se você desejar ver ou rever algumas das edições mais antigas, basta acessar e selecionar o programa Um Lar de Fé. O tema da saúde mental é algo que deve nos interessar sempre, porque uma mente sadia é pré-requisito para preservar todas as dimensões da nossa vida. Existem muitos fatores que podem nos levar a negligenciar esse aspecto da nossa vida e que levam ao adoecimento e à fraqueza emocional. Na Bíblia, encontramos algumas orientações seguras para preservar a nossa mente. Temos vários conselhos e exemplos de que podemos nos valer para sermos vitoriosos nas coisas da alma. Escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo disse: "Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Romanos, capítulo 12, versículo 2. E aos Filipenses, falando sobre ansiedade, ele disse: "Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus." Filipenses 4, de 7 a 8. O tema do programa de hoje é Preservando a mente. Como você reage às tempestades da vida? Todos nós, eventualmente, precisamos enfrentar tempestades. O desemprego, o luto, as enfermidades, as decepções, as traições, os momentos de desânimo e de angústia. Quando a carga é pesada demais para carregar sozinho, você precisa de uma ajuda externa. Um amigo especial, um conselheiro, um profissional qualificado ou um mentor espiritual. Acima de tudo, devemos lembrar que temos um Deus que está disposto a nos ouvir e cuidar de nós. Quando entregamos a Ele a nossa mente, o nosso coração,
a sua paz é capaz de guardar as nossas emoções. Como é bom poder depositar aos pés da cruz esse meu fardo pesado e árduo de carregar. Deus cuida de nós nos momentos mais difíceis da nossa vida. Essa é a mensagem da canção que apresentaremos agora com a banda Vencedores por Cristo. Dá o play! Este meu fardo pesado e árduo de carregar, e não ter que andar ansioso de nada, senão a Deus tudo levar em graça e súplice, oração. E a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar, e não ter que andar ansioso de nada, senão sobre ele lançar cada problema, cada aflição. E a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder, como é bom saber. Que bom é saber que o Senhor nos guarda em todos os momentos. Existem momentos na vida em que cada um de nós precisa muito de apoio, ajuda, um ombro amigo e até mesmo de ajuda profissional para vencer a tempestade mental que acompanha algumas tragédias da vida. Há quem imagine que a depressão é fingimento, manha ou jogo de cena. Mas só quem já passou por momentos assim sabe o quanto dói vivenciar essa experiência, principalmente se você estiver sozinho. Deus deu sabedoria a pessoas especiais que podem e devem ser procuradas em nossos momentos de crise. Mas é fundamental entender que a fé em Deus nos ajuda a superar qualquer dificuldade ou situação na vida. Convidamos para o quadro Nossa História do programa de hoje a Érica Moreira. Ela é casada há 6 anos com o Bruno e eles são pais do Pedro Joaquim. Ouçamos o seu testemunho com bastante atenção. Nossa História. Oi pessoal, meu nome é Érica e hoje eu estou aqui porque o mês de setembro dá ênfase a uma campanha muito importante, que é a campanha de prevenção ao suicídio, e por isso eu fui convidada para compartilhar um capítulo da minha história. Quando eu tinha 12 anos, eu lutei contra a depressão e por volta de 6 meses eu vivi dias que eu não gostaria de viver de novo. Foram dias de muita dor, de profunda tristeza e medo.
eu via e sentia meus sonhos, meus planos, todas as expectativas em relação ao futuro se desfazerem dentro da minha mente. E aquilo era bem perturbador. Ter depressão não é fácil e lidar com o depressivo também não é. Por isso eu não costumo falar só sobre o que eu vivi, mas também sobre o que eu recebi. E dentro da minha casa, a minha dor foi acolhida, as minhas lágrimas foram respeitadas e lágrimas foi a principal característica deste tempo. Apesar de provavelmente o que eu falava ser assustador, a minha mãe e minha irmã sempre estavam por perto e de alguma forma eu sabia que eu não estava sozinha. Lembro que havia dias em que eu não queria dormir de luz apagada, não gostava das noites, principalmente se elas fossem chuvosas. Eu imagino o quão desafiador tenha sido para minha mãe, porque hoje eu sou mãe, viver aqueles dias comigo e me ver do estado que eu estava na maioria dos dias. Lembro da minha irmã tentando fazer com que as minhas dores fossem menos latentes, com o seu jeito muito feliz e otimista de ser. Mas o principal é que eu sabia que, de alguma forma, eu não estava sozinha. Associado a isso, eu conheci a face misericordiosa de Deus. Na época, não tínhamos condições financeiras de pagar um tratamento psicológico, muito menos psiquiátrico, e pouco se ouvia falar sobre depressão. Inclusive, na minha família, eu fui o primeiro caso. Não havia precedentes de nenhuma situação assim até então. Deus e minha família foram fundamentais para a minha cura. Saber que eu tinha um lugar seguro para estar e para me expor também. Eu podia falar, por mais difícil que fosse tudo que eu estava sentindo. Então, se hoje posso falar algo, digo, busque ajuda. Dentro das suas possibilidades, busque ajuda. Hoje os tratamentos e acompanhamentos são muito mais amplamente divulgados do que há 20 anos. Não desista, olhe para o alto e creia que há um Deus que pode cuidar de você e usa pessoas também para cuidar de você. Quando eu casei, eu lembro bem da sensação enquanto eu estava indo encontrar o meu futuro marido e lembro de sentir assim, uau, eu cheguei nesse dia, eu consegui chegar no dia bom. Quando eu tive meu filho, eu hoje olho para ele e penso que é quase inacreditável, pois onde um dia a morte tentou fazer morada, a vida venceu e também transbordou. Para terminar, eu vou deixar um trecho de uma música que sempre me lembra do poder de transformação de Deus, que diz assim: Jesus pode escrever a sua história de novo. Olha o que ele fez comigo. As chances de dar tudo errado era tudo que eu tinha em mim, mas olha o que ele fez comigo. No olhar, eu carregava um pouco de morte e a minha festa estava tão vazia de sorriso. E quando eu pensei que o rio ia secar, olha o que ele fez comigo e vai fazer assim contigo hoje. Que neste mês as suas forças e a sua fé sejam renovadas para você lutar por você ou por alguém que você ama. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Muito obrigado, Érica, por sua coragem e disposição em compartilhar conosco um pouco da sua história. Seu exemplo, com certeza, vai servir de estímulo a todos que passam por experiência semelhante à sua. Uma das maneiras mais eficazes de manter a nossa mente em paz é a oração. Por ela, Deus nos ouve, responde e promove a cura. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, nos lembra: lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. 1 Pedro 5:7. Para o altar de oração de hoje, convidamos o casal Itamar e Ana Paula Silva. Ele é empresário e ela é contabilista. São casados há 19 anos e são pais da Ana Caroline. E parece que vem surpresa por aí. A família parece que vai aumentar. Muito bem, hein? Altar de oração. Olá, sou Itamar. Sou casado com a Ana Paula há 19 anos. Somos pais da Ana Caroline
e estamos aguardando a chegada do nosso bebê. Sou administrador de empresa e exerço a função de diácono aqui na igreja. Bom, nós temos o prazer de hoje participar desse quadro dos Enlaçados, onde iremos orar pelas famílias, orar pelos enfermos, enlutados por outros motivos e oração pelos casais que completam os bodas agora em setembro. 1/9, Daniel e Helene Armond de Mello, 15 anos, bodas de cristal. 2/9, Felipe e Lígia Mestrinho, 5 anos, bodas de madeira. 4/9, Pastor Valdir e Ana Maria Silva, 40 anos, bodas de rubi. 6/9, Domingo Sávio e Eliana Oliveira, 31 anos, bodas de nacá. 11/9, Joel e Ana Maria Afonso, 46 anos, bodas de alabastro. 19/9, Paulo Sérgio e Rosilda Vieira, 30 anos, bodas de pérola. 23/9, Elias e Geisa Matos, 7 anos, bodas de latão. 30/9, Roberto e Gisele Lages, 11 anos, bodas de aço. Oremos. Pai, a nossa gratidão, Senhor, pela vida de cada casal que teve o nome citado aqui pela Ana Paula. Nós te damos graças, Senhor, pela tua graça e a tua misericórdia derramado sobre a vida desses casais, que o Senhor possa estar renovando as bênçãos sem medida para cada um deles, que o Senhor possa estar abençoando não só o casal, mas os familiares, filhos, aqueles que têm neto, Pai. Nós te louvamos porque o Senhor tem sido bom e misericordioso para cada um deles. E te pedimos humildemente, Pai, que o Senhor os fortaleça, os ajude, dê força a eles, Senhor, quando venha, porventura, alguma dificuldade, que eles possam sempre estar, Senhor, firmados, Senhor, nas tuas promessas. Que o Senhor possa ter misericórdia de cada um deles e abençoe, Senhor, para que eles possam ser, Senhor, fiéis ao Senhor e também a cada um dos seus cônjuges, Pai. Nós te pedimos também, Senhor, pelas famílias da igreja, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia da nossa juventude, que o Senhor tenha misericórdia dos nossos adolescentes e das nossas crianças, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando a cada líder, Senhor, desses ministérios, dando sabedoria para sempre fazer a tua vontade, Senhor. Nós te pedimos também pelas pessoas, aquelas famílias que estão enlutadas, Pai, pela perda de entes queridos, que o Senhor possa estar fortalecendo a cada um deles. Que o Senhor possa estar, Senhor, abençoando através, Senhor, de pessoas que possam confortar, Senhor, através de conversa, de palavras, Senhor, que possa fortalecer eles e dar ânimo, Senhor, nesse momento de separação. Nós te pedimos também pelas pessoas, Pai, que estão com problema de saúde, seja em hospitais ou nos seus lares, que o Senhor os fortaleça, Pai. Que o Senhor possa renovar suas esperanças e suas forças, Senhor, e que eles possam esperar somente em Ti, Senhor, a restauração de suas saúde, Pai. Nós te pedimos também, Senhor, pelos projetos da nossa igreja, que o Senhor possa estar à frente de tudo, que nós possamos, Senhor, ouvir a Tua voz e fazer somente a Tua vontade. Nós te pedimos essas coisas no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, Itamar e Ana Paula, por sua participação. Nosso desejo é que sua família continue sendo ricamente abençoada pelo Senhor. Temos uma indicação muito especial para trazer a vocês hoje. Mais uma vez, trata-se de um pequeno grande livro. Chegou a hora do Momento cultural. A psicóloga clínica Esli Regina Carvalho nasceu no Brasil, viveu por muitos anos no Equador e hoje mora nos Estados Unidos. Porém, continua viajando pela América Latina, oferecendo treinamento e aconselhamento cristão. No ano de 2002, ela lançou, pela editora Ultimato, o livro Saúde Emocional e Vida Cristã, curando as feridas do coração. Segundo ela, sem sanidade não pode existir santidade. Uma das principais razões por que as pessoas não levam uma vida mais santa é porque não receberam cura emocional para as feridas do coração. À medida em que somos curados, nos tornamos mais capazes de viver a vida que Deus deseja para nós. A boa notícia é que há cura para todas as feridas, mas primeiro precisamos tirar a farpa. Muitos não querem fazer isso porque é muito doloroso.
Existe o medo de voltar e confrontar-se com o passado. É de suma importância entender que a cura para os traumas emocionais não é só uma possibilidade, mas uma realidade para aqueles que se submetem ao processo. No final de cada capítulo, o livro traz exercícios de crescimento integral que são uma valiosa ferramenta para estudo individual e em pequenos grupos. A obra está disponível no site da Editora Ultimato, nas livrarias e na internet. Hoje trazemos para vocês uma querida amiga que vai nos conduzir no papo reto. O tema é saúde mental e, para isso, ela é qualificada profissionalmente e espiritualmente. No mês de setembro, a Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina promovem o Setembro Amarelo, uma campanha de conscientização e prevenção ao suicídio. Para este ano, o tema é A Vida é a Melhor Escolha. Nossa palestrante de hoje é a médica psiquiatra Loren Rodrigues Cavalcante. Ela é casada há 11 anos com o Antônio Carlos e eles têm 2 filhas, Marília e Esther. Loren é terapeuta cognitivo-comportamental, membro da Câmara Técnica em Psiquiatria do Conselho Regional de Medicina, professora da Universidade do Estado do Amazonas, preceptora de residência médica na Universidade Newton Lins e servidora do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Mas, acima de tudo, é uma serva de Deus, membro da Primeira Igreja Batista de Manaus, onde congrega com sua família. Prestem muita atenção, porque agora é a hora do Papo Reto. Olá, irmãos! É um prazer estar aqui hoje, a convite dos queridos irmãos Aderson e Deise Costa, para conversarmos um pouquinho sobre saúde mental. Ao receber esse convite, a primeira pergunta que me veio à mente foi: o que a Bíblia nos fala sobre saúde mental? Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Você já parou para pensar no que isso significa? A imagem são as nossas características físicas, o que se vê. E a semelhança significa o temperamento, a forma de pensar, os sentimentos, comportamentos que nós temos. Você já se perguntou como é ter a mente de Deus? Se nós pensarmos que fomos feitos à sua imagem e semelhança, vamos pensar um pouquinho. Como era a mente de Adão no Éden antes do pecado, antes da queda? O quanto de alegria, de paz, de conforto, de segurança. Já pensou o que é viver sem preocupação, sem medo, sem problemas, em um local de intimidade com Deus? Era assim que Adão vivia. Adão falava com Deus todos os dias no final da tarde. Ele esperava ansiosamente esse encontro. Nós também, assim como Adão, devemos buscar a presença de Deus. O Éden era um lugar cheio da presença de Deus e da glória de Deus. Esse era o estado mental no Éden. Com o pecado veio o afastamento de Deus. Sentimentos antes desconhecidos de Adão passaram a existir em sua vida e na de todos nós. Sentimentos como tristeza, medo, culpa, preocupações, solidão, sentimentos de abandono e de vazio. Todos os males que afligem a nossa saúde mental. Quero te convidar a pensar um pouquinho sobre os heróis da fé. Paulo, Jó, Elias, Davi, as dificuldades enfrentadas por eles. Como eles reagiram? Negaram a Cristo? Sofreram com depressão, com ansiedade? Algum texto que indique o estado mental deles? O ousado profeta Elias enfrentou a caverna da depressão, a ponto de desejar a própria morte. Em 1 Reis 19:4, nós temos a narração dessa história. Elias enfrentou os 400 profetas de Baal, venceu os profetas, e após esse episódio, houve uma grande perseguição da esposa de Acabe contra ele. E ele fugiu para o deserto. No deserto, ele se escondeu numa caverna. E mesmo após triunfar para Deus, desse grande feito, ele entrou em depressão. E ficou algum tempo lá na caverna e chegou a desejar a própria morte. Davi, o homem segundo o coração de Deus, esmagado pela culpa,
experimentou grande aflição de alma e seu coração gemia. O profeta Jonas deixou o ódio e a amargura tomarem conta do seu coração, e o clamor suicida esteve em seus lábios. Jonas 4:3. Paulo, o homem que foi arrebatado ao terceiro céu, passou por momentos de profundo abatimento, a ponto de se desesperar da própria vida, segundo Coríntios 1:8. O próprio Jesus, o homem perfeito, suou gotas de sangue e orou com grande agonia na alma. Vemos isso em Lucas 22:44. Jesus não era pecador e mantinha constante comunhão com o Pai, e mesmo assim sofreu terrível angústia. A comunhão com Deus não nos isenta da depressão. Os crentes, por mais santos e consagrados que sejam, ainda que sejam atuantes nas suas igrejas, também estão sujeitos ao abatimento da alma e às doenças físicas e mentais que podem acontecer para qualquer pessoa. Se tivermos uma depressão, isso não significa necessariamente que estamos afastados de Deus. Depressão não é sinônimo de incredulidade ou carnalidade. É uma doença que todos estamos sujeitos a ter. Jesus disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Como Cristo venceu, Ele mesmo nos capacita a vencer também. O que Jesus nos diz sobre a ansiedade? No Sermão do Monte, em Mateus 6, de 25 a 34, lemos: "Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou como que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscais, pois, primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal." Jesus nos lembra do Sermão do Monte o cuidado que Deus tem conosco. Paulo e Pedro também deixaram seu recado sobre a ansiedade. "Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus." Paulo disse em Filipenses 4:6. Pedro nos diz: "Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós." 1 Pedro 5:7. Como os heróis da fé conseguiram vencer? Paulo nos conta em 2 Coríntios 4, 8 e 9 e 17 e 18 o seguinte: "Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas." Paulo passou por grandes tribulações. Paulo passou por naufrágios, por picada de cobra, por açoitamentos, prisões, por várias dificuldades. E todas essas dificuldades ele tinha uma característica muito importante que nós também deveríamos ter. Paulo orava a Deus, cantava louvores. A Bíblia fala que quando ele esteve preso com Silas, eles estavam cantando na prisão, quando houve um terremoto e as algemas foram libertas. Nós devemos passar pelos problemas assim como Paulo, louvando a Deus, sabendo que Ele vai nos dar o livramento. Precisamos parar de olhar para o problema e olhar para o nosso alvo, que é Jesus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Paulo descobriu esse segredo. Em 1 Coríntios 2, 16b, ele nos revela esse segredo. Mas nós temos a mente de Cristo. O segredo é cultivarmos a mente de Cristo. Aprender a controlar os nossos pensamentos.
Da mesma forma que exercitamos o nosso corpo, podemos exercitar a nossa mente. Na abordagem terapêutica cognitivo-comportamental, aprendemos que os pensamentos são automáticos. Eles vêm independente da nossa vontade. Não pensamos no que vamos pensar. Os pensamentos simplesmente vêm. E todos nós temos distorções cognitivas, que são pensamentos tortos, errados. Quando você tiver um pensamento que você identificar como negativo, procure evidências concretas se esse pensamento é real ou se ele é uma distorção cognitiva sua. Troque esse pensamento negativo por um pensamento positivo. Por exemplo, eu não me acho bonita. Troque esse pensamento pelo pensamento de eu sou feita à imagem de Deus. Deus é perfeito e lindo. Logo, Deus me fez linda. Eu sou linda. Concluindo, irmãos, é sempre Deus quem cura o nosso corpo e o nosso espírito. Os instrumentos que Deus utiliza vão variar. Quando lemos sobre as formas que Jesus curou de muitas formas diferentes. Vocês lembram da mulher com fluxo de sangue? Ela tocou em Jesus e ele disse: "Sai o poder de mim." Ele curou através do toque. Quando o centurião veio falar que a filha estava doente em outra cidade, Jesus falou. E a palavra dele, mesmo ela estando em outra cidade, curou a criança. Então a palavra de Deus cura também. Deus também cura através dos remédios. Ele curou um cego pegando lama, cuspindo na lama, fazendo uma pasta, passando nos olhos do cego e pedindo para ele se lavar no tanque de Siloé. Ao que ele se lavou, voltou a enxergar. Ou seja, Deus usou um remédio para curar o cego. Então nós aprendemos que Jesus pode curar da forma que ele quiser. Não somos nós que escolhemos essa forma, é ele que escolhe. Mas nós temos que estar com o coração aberto e sensíveis para ouvir a voz de Deus, para saber a forma que ele quer usar para nos curar. Hoje nós temos os psicólogos e psiquiatras que o Senhor capacita para serem instrumentos de cura. Se você está passando por algum abatimento na alma, procure esses profissionais. Gostaria de encerrar a minha palavra de hoje com Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que o Senhor renove sua mente para que você possa ter a mente de Cristo e volte a se aproximar do estado original do Éden. Que Ele te abençoe, querido. Amém. Muito obrigada, doutora Lore, por suas orientações tão preciosas. Somos gratos a Deus por sua vida e o seu trabalho. Que Deus continue derramando bênçãos sobre a sua vida e a sua família. Estamos chegando ao final do programa. Nosso muito obrigado a todos vocês por sua audiência e participação. Nosso desejo é que o conteúdo tenha sido bênção para você e para a sua vida. Se você gostou do programa, pode deixar agora mesmo um like aí na sua telinha. Envie também o link para seus amigos e familiares. O programa continua disponível no canal da PIB Manaus no YouTube. Temos vários canais de comunicação. Durante o programa, vocês podem usar o chat do YouTube ou o WhatsApp do Grupo Enlaçados. Mas se vocês estiverem vendo o programa em outro horário, podem deixar o seu comentário no campo próprio. Participem também das reuniões presenciais em nossa igreja, na Avenida Joaquim Nabuco, 2015. Temos escola bíblica aos domingos, a partir das 8h30. Cultos de adoração aos domingos, às 9h45 e às 18h30. E culto de oração e estudo bíblico às quartas-feiras, às 19h30. Será um grande prazer recebê-los. Hoje vamos encerrar o programa com mais uma música. Nunca devemos esquecer que, em meio a qualquer dificuldade, Deus está cuidando de cada uma de nossas necessidades. Essa é a mensagem que vamos ouvir na voz de Kleber Lucas. Deus cuida de mim. Dá o play. Eu preciso aprender um pouco aqui
preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois eu sei, Deus cuida de mim. Cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Então, fiquem com Deus e até o mês que vem, com mais uma edição do programa Um Lar de Fé.